Olá pessoal, tudo bem? Seguindo aí com dicas em relação a macros ainda, vamos pensar o seguinte aqui agora. Olha, eu tenho aqui algumas colunas onde eu posso fazer determinadas classificações. Eu posso organizar os meus dados pelas vendas mais antigas, pelas vendas mais recentes, pelas maiores ou menores vendas, pela cidade, pelo estado, pelo representante e assim por diante. Beleza? Eu vou fazer o mesmo processo, só criando aqui alguns botõezinhos para deixar isso mais dinâmico, deixar minha planilha aí mais visual. Como que eu posso fazer isso? Vamos inserir aqui alguns botões, ver no menu Inserir, Ilustrações e vou colocar aqui algumas formas. Coloquei a primeira e aí eu vou formatar essa forma. Vou colocar esse azulzinho aqui que tem uma sombra. Se eu quiser replicar exatamente esse mesmo estilo, eu posso simplesmente, com o Ctrl segurado, clicar na minha forma e arrastá-la. Veja que ele gera uma cópia ali, com o mesmo tamanho, tudo direitinho, mesmo formato, tá bom? Vou clicar nas duas e com o Ctrl segurado, vou arrastar para baixo. Veja que ele já gerou ali a cópia das duas. Vou fazer mais uma vez, gerei ali 6 botões. Está um pouquinho aqui fora do alinhamento, mas você pode ajustar isso aí também. Beleza, vamos lá. O que eu quero fazer aqui agora? Eu vou criar alguns tipos de classificação. Eu vou criar a organização pelas vendas mais recentes, então vendas recentes. Vou criar a organização das primeiras vendas. Vamos criar uma aqui também para as maiores vendas. Depois, vamos criar um aqui para menores vendas. Organizar por estado e organizar por representante. Então, vou ter essas opções. Para deixar isso aqui melhor formatado, vou selecionar todas elas, clicando aqui com o Ctrl, deixar centralizado. Vamos colocar branquinho aqui mesmo que já está, mas vamos aumentar um pouquinho o tamanho da fonte e colocar negrito. Ok? Então, criei ali alguns botões para algumas opções. Qual que é o objetivo? Na hora que eu clicar aqui em vendas recentes, ele organiza o quê? Pelas vendas mais novas, que são as mais recentes. Quando eu clicar em primeiras vendas, ele vai organizar pelas vendas mais antigas. Quando eu clicar em maiores vendas, pelas maiores, menores vendas pelas menores e assim por diante. Então, a macro que eu vou gravar aqui, ela vai ser bastante simples. Vamos fazer aqui, ó. Cliquei em gravar macro, vou chamar aqui primeiro de vendas recentes. Ok? Vou dar OK. Qual que é a ação que eu preciso fazer? Classificar o pedido pelas vendas mais novas primeiro, que são as vendas mais recentes. Parei gravação. Vamos fazer a macro agora para as primeiras vendas. Cliquei em gravar macro, primeiras, underline, vendas. OK, a ação que eu preciso fazer na macro aqui é organizar do mais antigo para o mais recente. Beleza, parei gravação. Vamos lá agora para organizar pelas maiores vendas. Gravar macro, maiores vendas. OK, e vamos organizar aqui pelas maiores vendas, do maior para o menor. Beleza, parei gravação. Vamos para a próxima aqui, que é organizar pelas menores vendas, então menores, underline, vendas. Preciso aqui organizar pelas menores vendas. Beleza, parei gravação. Organizar por estado. Vamos fazer aqui outra macro. Gravar macro, ordenar, underline, estado. E aí eu vou classificar aqui pelo estado em ordem alfabética. Beleza? Parar a gravação. Vamos fazer agora a organização por representante, por funcionário. Então, vamos lá. Gravar macro, ordenar representante. OK. E vou organizar aqui pelos representantes. Parar a gravação. Então, o que eu fiz até agora? Eu criei as macros que vão executar determinadas ações. E agora eu vou vincular essas macros aos meus botões. Botão direito, atribuir macro. Aqui são os vendas recentes. Botão direito, atribuir macro, primeiras vendas. Botão direito, atribuir macro, maiores vendas. Botão direito, atribuir macro, menores vendas. Botão direito, atribuir macro, ordenar estado. Botão direito, atribuir macro,
ordenar pelo representante. E agora vamos testar. Quando eu clicar aqui, ele tem que colocar primeiro as vendas mais recentes. Cliquei, veja, apareceu aqui as vendas mais recentes, 31/3/2020 e para baixo são vendas mais antigas, mês 2, mês 1, depois chega em 2019 e assim por diante. Se eu colocar primeiras vendas, inverteu. Coloquei aqui as primeiras vendas, as vendas mais antigas. Maiores vendas, está me mostrando aqui os maiores valores. Menores vendas, mostrando os menores valores. Organizar por estado, mostrando aqui os meus estados ordenados alfabeticamente, primeiro Espírito Santo, depois Minas Gerais e assim por diante. E organizar por representante, mostrando aqui os representantes em ordem alfabética. Então, por exemplo, se eu quisesse saber as maiores vendas do Alex, clico primeiro em maiores vendas, depois eu clico no representante. Veja, está mostrando aqui as maiores vendas do Alex. Se eu quiser saber as menores vendas por estado, clique em menores vendas e depois clique em organizar por estado. E aí ele me mostra sequencialmente as menores vendas de cada um dos estados, começando do Espírito Santo, depois Minas Gerais e assim sucessivamente. Se eu quiser saber as vendas mais recentes por representante, eu posso colocar vendas recentes e depois clico no representante. E aí eu consigo ver quais foram as últimas vendas do Alex, depois eu vejo quais foram as últimas vendas do Felipe e assim sucessivamente. Então perceba que essa simples gravação de macro, que é uma automação de um processo, que antes eu precisaria ficar clicando, selecionando, deixa talvez a sua planilha mais dinâmica, mais interessante. E você poderia replicar aí para diversos exemplos no seu dia a dia. Ok? Espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo. Até a próxima aula. Tchau, tchau.